Atlético, pessoal. A gente começa o programa de hoje falando do Galo, que se reapresentou na tarde desta segunda-feira. O nosso repórter Matheus Oliveira tá lá, né? Na frente da cidade do Galo, trazendo mais detalhes sobre essa reapresentação. Tudo certo por aí, Matheus? Tudo certo e por aí, Rafa, um abraço para você, pro ouvinte ligado aqui na FM O Tempo. Pois é, aqui na porta da cidade do Galo neste momento, um movimento bem tranquilo, diferente de um pouco mais cedo. De vez em quando chove, de vez em quando para, mas tiveram aqui torcedores, cerca de 20 torcedores do Atlético para acompanhar a chegada dos jogadores desse primeiro dia de atividades aqui na cidade do Galo. A turma se reapresentando para dar o pontapé inicial para essa temporada 2024. Por volta das 2h já começou a movimentação maior de torcedores e também de jogadores chegando de carro por aqui. Alguns pararam para atender os torcedores, tirar fotos, dar autógrafos também, né? Tinha adulto, tinha criança, tinha gente de toda a idade aqui para tentar tirar uma foto com o ídolo, quem sabe conseguir também a assinatura na camisa de algum jogador. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, é presença aqui na cidade do Galo nesse primeiro dia de pré-temporada. Junto a ele, o vice-presidente Márcio André de Brito, inclusive chegaram juntos. O Márcio André de Brito dirigindo e o Sérgio Coelho na carona. Conversamos até com o presidente do Atlético, que falou sobre a chegada do Scarpa, falou que certamente vai contribuir bastante para esse elenco do Galo. Questionado sobre mais reforços, a gente sabe que o Atlético está no mercado em busca de atacantes. O presidente falou: só digo quando está tudo acertado. Então, o Atlético sempre mantendo cautela nessas informações a respeito de reforços. Quem parou também para conversar com a imprensa e para bater foto com os torcedores, o zagueiro Igor Rabelo, que foi questionado a respeito do interesse do Porto de Portugal em contar com ele, o que por enquanto não passou de sondagem. O Atlético inclusive negou que haja uma oferta pelo jogador e o Igor Rabelo disse que nada chegou a ele. Quem também parou foi o Paulinho, atacante que desembarcou hoje em Belo Horizonte, né? A nossa colega Giovana Oliveira, inclusive, acompanhou o desembarque do Paulinho no aeroporto de Confins e agora à tarde já aqui na cidade do Galo para participar das atividades. Paulinho conversou com os jornalistas, falou que está com a cabeça leve, fisicamente também bem descansado, aproveitou as férias. Espera um grande 2024, assim como foi 2023. Inclusive recebeu um presente de um torcedor que entregou a ele um troféu de chuteira de ouro. O Paulinho foi o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 20 gols, e artilheiro do Atlético na temporada, com 31, inclusive desbancando o Hulk. Fez 30 gols na temporada passada e desde que o Hulk estava no Atlético, chegou no Atlético em 2021, ninguém havia desbancado o super-herói alvinegro. Dessa vez o Paulinho conseguiu. E conversei com alguns torcedores que estiveram por aqui, né, Rafa? Um deles, o Davi Luca, inclusive joga no sub-20, aliás, no sub-9 do Atlético, tem apenas 9 anos. O irmão dele também é atacante, joga no sub-17 do Galo, é o Cauã Rodrigo. E o Davi Luca conseguiu conversar e pegar um autógrafo do Paulinho. Ele falou: eu queria o do Hulk. O Hulk não pôde parar porque chegou quase na hora do treino, então passou direto por aqui, mas conseguiu o autógrafo do Paulinho. E perguntei para ele: tá confiante nesse 2024? Ele falou que está acreditando aí no título da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Breno Galante, já dou meu boa tarde para você, perguntando se o Atlético chega para esse 2024 com a responsabilidade de conquistar ao menos um título importante, Breno. Boa tarde, Matheus, Rafa, Dimara, Lélio, turma de casa. Como é bom, né? Futebol de volta, a gente vê essa movimentação aí na cidade do Galo. A expectativa do torcedor é a maior, né? Em relação a esse ano de 2024, até porque a chegada do Scarpa cria aí pro Atlético uma melhora técnica muito grande, e num setor que a gente tá sempre falando aqui, que era um setor que era deficiente pro Atlético, na questão da criação, bola parada e tudo mais. Agora, Campeonato Mineiro, eu vou ser bem sincero, o Atlético hoje é o grande favorito do Campeonato Mineiro.
olhando a questão dos elencos, olhando a questão da continuidade. O Atlético vai dar prosseguimento a um trabalho que se encerrou com a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. A gente coloca o Atlético como favoritaço do Campeonato Mineiro. Agora, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, a gente sabe que o Atlético vai estar brigando lá em cima, com uma boa expectativa. Eu tô curioso para ver o Rafa, Dimara e Lélio, como o Atlético vai estrear no dia 24 contra a Patrocinense, porque eu imagino que por ser apenas uma mudança, vamos colocar só o Scarpa, o time já vem com toda uma consciência tática, né, técnica do que o Filipão quer. Eu acho que o Atlético pode começar já na ponta dos cascos. Vai ter 14 dias, né? Vai ter o domingo de folga agora os jogadores, mas 14 dias aí para aprimorar a parte física, a parte técnica. Eu tô muito confiante que a gente não vai ter um problema de adaptação. A gente já vai ver o Atlético entrando em campo contra a Patrocinense e eu acho que já mostrando um pouco do que a gente pode esperar do Atlético ao longo, né, dessa temporada. Resta saber também se o Scarpa já vai ter uma condição para estrear no dia 24, mas eu acho que com essa continuidade aí e com esse prazo que o Filipão tem, eu já tô com uma boa expectativa já logo para a estreia no dia 24 de janeiro. Atlético, né, Rafa? Uhum. Que falou até em jogo treino já, né? Você viu? Mandaram um comunicado, né? Enfim, falando em jogo treino e tudo mais, estamos mais ou menos dentro disso que o Breno falou, eles vão entrar com tudo. É realmente um grande diferencial você manter o time, você manter, não é a espinha dorsal, o Atlético manteve o grupo, né? Ele trouxe mais um jogador ali, que é um jogador de qualidade, sem dúvida nenhuma, então, ou seja, ele só agregou, né, mais um treinador, a mesma diretoria, tudo isso faz com que o Atlético saia na frente em relação a muitas equipes, até que elas tenham condição aí, né, de estar num coletivo maior, numa condição melhor, essas que ainda precisam conhecer seus treinadores, tipo de trabalho e tudo mais, não é o que vai acontecer com o Atlético. O Atlético já se conhece, já sabe quem é, então o favorito, né, e favorito, gente, a gente tá falando em teoria, obviamente, né, o futebol nos mostra muitas vezes, que diga o Campeonato Brasileiro da última temporada que aconteceu, mas sem dúvida nenhuma, na lógica normal, ele sem dúvida nenhuma o favorito é o estadual, e mais, eu acho que ele é dos brasileiros também, ele tem o seu favoritismo em todas as competições dos brasileiros, aí eu tô falando de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e dos brasileiros que estarão na Libertadores, ele tem sim, por esse início aí a gente sabe tudo isso como faz diferença. Ô, Matheus, vou voltar contigo aí, você que acompanhou a chegada. Rafa, fala, eu também Lé. gostaria de opinar sobre Manda. isso, se eu puder. Claro. Né? Mas, assim, o que eu vejo é o seguinte, o Atlético realmente manteve isso tudo, só que o Flamengo também manteve, o Palmeiras, o próprio Fluminense, ele também teve um upgrade com a chegada do Renato Augusto, por exemplo, mas o que eu diria é o seguinte sobre o que o Matheus ele falou, o Atlético ele tem o seu favoritismo no Campeonato Mineiro, sim, isso aí é inegável. Agora, para chegar e ganhar o Campeonato Brasileiro tem que remar muito, a Libertadores você certamente traça um objetivo inicial que pode ser chegar até a semifinal e aí depois ver o que vai acontecer e da mesma forma a Copa do Brasil. Porque não é o Atlético lá o bambambam do futebol brasileiro. Ele tem outros concorrentes também, mas que é um diferencial, principalmente pela forma que o Galo vinha trabalhando, não resta a menor dúvida. Ele tem os concorrentes, obviamente, mas acho que aí eles colocam, né, Lélio, dentro desses concorrentes, né, no páreo com eles, coisa que muitas vezes a gente não vê acontecer, né, a última vez que ele conseguiu fazer isso com o mesmo treinador, inclusive, foi com o Levir Coupe mesmo, né, e essa manutenção de treinador, a gente começou a temporada vendo o Atlético buscar treinador quase toda a temporada, né, nos últimos anos, então acho que tudo isso faz um diferencial muito grande para o Atlético, não é o bambambam, não é, né, sozinho não, mas ele tem parceiros. Boa, voltando contigo aí, Matheus, direto da cidade do Galo. Pois é, Rafa, e até porque além desses concorrentes mais diretos, né, Palmeiras, Flamengo, que a gente sempre aponta como principais adversários na briga pelos títulos, sempre aparece também aquelas surpresinhas, né? Foi assim o Botafogo no ano passado e o Grêmio, que havia subido da Série B,
para a Série A e terminou como vice-campeão brasileiro, coisa que ninguém esperava. Mais cedo, Rafa, nós fizemos também um trabalho com a Giovana Oliveira, ficou de plantão no aeroporto de Confins, acompanhando a chegada do Gustavo Scarpa e também dos jogadores que estão retornando, né, para essas atividades de início de ano. E a Giovana conversou, dentre outros jogadores, com Paulinho, artilheiro do Galo no ano passado, que fala aqui com a gente em O Tempo Esportes sobre a expectativa para 2024, sobre a chegada do Gustavo Scarpa. E será que o Paulinho está esperando voltar à seleção brasileira agora com o novo comando, Dorival Júnior, e disputar a Copa América? Vamos ouvi-lo. Bom, a gente acredita que, né, com o trabalho sendo bem feito, a gente possa sempre continuar mantendo o nível. Mas é isso, meu foco agora é na pré-temporada, se preparar bem pra gente poder começar o ano da melhor forma, né, no Campeonato Mineiro. Foram 31 gols seus, 30 do Hulk, a parceria agora com o Scarpa chegando. Como que você imagina esse trio aí? Vai ser complicado para o Atlético esse ano, hein? A gente sabe que a gente tem um elenco muito bom, né, desde o ano passado, com a chegada de mais um jogador que tem uma qualidade, né, indiscutível, vai ser importante pra gente, pra gente poder buscar os objetivos que o Galo merece. E Paulinho, agora com o Dorival na seleção, como que tá, são as ambições para conseguir vestir mais uma vez a camisa da amarelinha? Não, minha ambição principal é desempenhar um bom papel no Galo, né? E a seleção eu sempre falo que é uma consequência e eu vou estar sempre à disposição, né? Se permitir, eu vou estar sempre à disposição para poder, né, estar na convocação e assim ajudar a seleção brasileira. Paulinho, jogar a Copa América pela seleção tá entre as suas metas no ano, embora você disse que tá focando no Galo, né? Mas tá entre as suas metas, seus sonhos para esse ano? Jogar pela seleção brasileira sempre é um sonho, ainda mais uma competição tão tradicional no nosso continente. É claro que seria maravilhoso disputar uma Copa América. Tá aí Paulinho, atacante do Atlético, falando com a nossa reportagem ainda no aeroporto de Confins. É aquela história, né, Rafa? Tem o ônus e o bônus de ter um jogador de seleção. O bônus todo mundo sabe, a qualidade, a entrega que o cara vai te dar em campo. O ônus é que ele vai te desfalcar em algum momento. E se o Paulinho, por exemplo, for para a Copa América, vai ficar fora de 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí tem uma outra questão, né, Lélio Gustavo, que com o Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, a gente até debateu isso mais cedo no Barba, talvez jogadores que atuem aqui no futebol brasileiro tenham mais oportunidades. E aí o Paulinho fatalmente desfalcaria o Atlético, Lélio. Mas se ele for dar oportunidade, ou se ele der, melhor dizendo, oportunidade para mais jogadores que jogam no Brasil, aí pode desfalcar também Flamengo e Palmeiras, que são concorrentes diretos aí no Atlético, nesse top 3, digamos, do futebol brasileiro, né? E aí você pega o Inter também, ele vai estar bem desfalcado, né? Goleiro do Uruguai é do Inter, tem o Ener Valencia, que é o principal atacante, é do Equador. Não vai ser o Arias do Fluminense, não vai ser uma exclusividade do Atlético, mas por outro lado não vai acontecer como aconteceu na Copa América de 2021, né? Como quando foram ali o quê? 5, 6 jogadores desfalcando o Atlético naquele campeonato brasileiro e sem contar a Olimpíada, né? Também. Porque o Paulinho, eu acho que ele tá sendo convocado para a seleção olímpica. E será que ele vai ter idade? Agora eu não sei, né? Mas ele estava sendo convocado para a seleção pré-olímpica. Então é um jogador que o Atlético precisa trabalhar com a ausência dele aí em alguns jogos. Então vamos aguardar. Que ele já é selecionável há um bom tempo, não resta a menor dúvida, desde a era Tite. E tem o Arana também, quando a gente fala de Atlético, né? Não é só ele, né? E, sei lá, outros jogadores também podem aparecer nesse contexto, né? A própria volta do Scarpa pode significar também um pensamento dele em Copa do Mundo. Ele tem qualidade para isso, né? E no trabalho do Dorival, a gente sente que vai haver, até porque é recomendação, que haja um aproveitamento maior dos jogadores que atuam no Brasil, até nessa, readaptação da seleção ao povo brasileiro mesmo, uma seleção que eles sintam mais próximas deles, do povo brasileiro. Então acho que aí nessa o Atlético pode ter muitos convocados. Pois é, Breno Galante, são os ônus e bônus, né? Você tem um elenco qualificado, um dos melhores do país, mas, né, por outro lado, você pode perder essas peças
Porque o nosso calendário, ele é todo atrapalhado. Tudo bem que a Copa América esse ano não tem jeito, né, Breno? A CBF até diz que tenta parar o brasileiro nas datas FIFA, mas a Copa América esse ano ela vai atrapalhar em muito a vida de quem tem jogadores aí de peso, né? Quilate mais alto. Rafa, vocês ficaram falando de nomes aí, eu fiquei pensando aqui também no Everson, que pode aparecer, né? Foi muito bem nessa temporada. Imagina aí, você não ter Everson, você não ter Arana, Scarpa, Paulinho, puxa vida, hein? E ainda tem a questão de algum estrangeiro, né? Que pode apintar, então realmente é uma situação pro Filipão ele saber administrar. Por isso o presidente do Atlético vive falando, né? Que o time, para poder disputar títulos, tem que ter 15, 16 titulares, né? Então é isso, tem que ter um elenco bem qualificado. E aí entra uma outra questão, né? Além de ter uma quantidade de jogadores, a base, né? De repente a base tem que estar forte aí, tem que estar treinando junto com os profissionais, porque com esse tanto de jogo e com essas ausências aí, é numa hora dessa que talvez você possa dar uma oportunidade para um garoto, né? A gente tem vários jogadores do Atlético lá, o Rômulo, você tem Paulo Vitor, Cadu, o Alisson, que estão lá. Então, de repente, numa situação como essa, surge aquela oportunidade e o garoto pode se dar bem, né? Mas é bem importante também a gente voltar a frisar que alguns jogadores que estão na reserva podem e devem melhorar o seu desempenho esse ano para poder aí, ganhar alguma oportunidade com o Filipão. Já cansei de falar aqui de Patrick, Edenilson, Pavon, né? Até o próprio Igor Gomes pode melhorar um pouquinho seu desempenho. Então, elenco o Atlético tem, Rafa, né? A questão é esse pessoal jogar o que a gente espera deles. Ô, Matheus, vou voltar contigo aí da Cidade do Galo, porque a Giovana Oliveira, eu não vou nem falar que ela gravou com o Gustavo Scarpa, né? A Giovana hoje ela fez, né, Matheus? Uma verdadeira maratona pra tentar pegar uma sonora do Scarpa, que a menina trabalhou hoje, nossa repórter aqui. Foi um negócio absurdo, viu? Foi impressionante, salário dobrado para Giovana Oliveira neste mês, viu, Rafa? Porque foi aquela confusão, né? A gente sabe como é que é a chegada de reforço, principalmente quando é uma estrela. Segurança, é jornalista tentando entrevistar, é torcedor tentando pedir autógrafo, pedir foto. Então, naquele vucu-vucu, a Giovana, com muita raça, conseguiu pegar algumas declarações do Scarpa. Vamos ouvir. Muito feliz, empolgado pra caramba e espero que a gente conquiste muitos títulos. E para voltar, né, trabalhar com o Filipão? Bom, né, um professor, um treinador muito vitorioso, um cara fantástico e eu espero que a gente se ajude ali e que a gente principalmente ajude o Galo a vencer. E qual que é a meta, pessoal? Acha que pode trabalhar com o Dorival na seleção? É o foco de todo jogador, né? Chegar na seleção, mas é fazer meu melhor, ajudar primeiramente a equipe e consequentemente o individual é valorizado. Obrigada. Top, hein? Os caras são monstros. Voaram esse ano, vamos ver, espero que eu consiga ajudá-los. Gustavo Scarpa, principal investimento talvez do futebol brasileiro nesse início de temporada. O Atlético contratando um jogador que era querido por muitos clubes, desejado por muitos clubes, 27 milhões de reais. Desembolsou o Galo para tirar o atleta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que estava emprestado ao Panathinaikos, Rafa. Foi bonitinho a chegada do Scarpinha. E ele tá animado, né? Scarpinha, como o Atlético chamou ele na apresentação, tá, gente? E animado e falando, né? Eu gostei muito dessa frase dele. Eu quero voar como o Hulk e o Paulinho. Ou seja, ele tá preocupado com a condição física mesmo. Porque ele sabe que tecnicamente ele tem plenas condições. A questão é chegar muito próximo desse arrombo físico que é o Hulk, né? E também da qualidade também física e técnica que o Paulinho tem. E sem dúvida nenhuma, né? A empolgação dele, aí falou de seleção, tá? Era óbvio, né? Uma volta. Que jogador, gente, não sonha em estar numa Copa do Mundo, e disputar uma Copa América e ter essa condição. É disso que a gente falava, quando você traz jogadores desse nível, você tá sujeito a isso, mas é a valorização do próprio jogador, a valorização do clube, né? Porque quando também você pega ali, se não tem ninguém, você fala, como não? Então é isso que o Atlético vai sofrer, mas vai sofrer porque tem um elenco, sem dúvida nenhuma, de primeira linha. O Scarpa que tem inclusive potencial, né, Lelão, pra voltar à seleção brasileira, por que não? Mesmo tendo ficado aí meio que escondido nesse futebol europeu, não
tendo jogado tanto quanto a gente esperava lá no Nottingham Forest e também no Olympiacos, é um cara, né, de primeiro nível aí, Léo. Sem dúvida alguma, ele pode arrumar o seu espaço na seleção brasileira. Eu vejo assim, uma concorrência dura, né? Inclusive, o ex-companheiro dele de meio de campo do Palmeiras, ele hoje é um jogador selecionável, que é o Rafael Veiga, e o Brasil, neste momento, se dá o luxo de deixar fora, porque deve ser pelo compliance lá, criado pela CBF, né? Que é um dos mais hipócritas do Brasil, para falar a verdade, mas tem lá suas regras e tal, que não deixou o Lucas Paquetá ser convocado mais, e é o Lucas Paquetá que, né, tá voando lá na Inglaterra com a camisa do West Ham. Então, a concorrência não é fácil, mas futebol para isso, sem dúvida alguma, ele tem para almejar uma convocação e vestir a camisa da seleção brasileira. Ah, pode ter certeza disso. Ô Matheus, dos atletas que você viu chegando aí, quem parou pra falar praticamente foi quem? Foi o Paulinho, que até recebeu uma premiação, não foi? Uma chuteira de ouro? Exatamente, o Paulinho foi um dos que pararam por aqui para conversar com os torcedores. Um dos torcedores entregou pro Paulinho uma chuteira de ouro, um troféuzinho, né, com a chuteira de ouro. E quem também parou, Igor Rabelo, Bruno Fux, basicamente foram esses jogadores. O presidente Sérgio Coelho também parou para dar autógrafo e tirar foto com os torcedores. O Hulk, que sempre para, né, habitual, o Hulk muito gentil sempre com os torcedores, não conseguiu parar, porque ele estava chegando aqui há praticamente 5 minutos antes das 3 horas, que foi o horário marcado para o início das atividades aqui na Cidade do Galo. E os jogadores recebendo uma surpresa nos vestiários da Cidade do Galo, que uma reforma nos armários, cada armário agora personalizado com o rosto dos jogadores, com uma charge de cada um, Rafa. Muito bacana. Olha só, hein? Pensei que fosse chuveiro novo, né? Mas de qualquer maneira, a grande notícia é essa aí. O Hulk voltou a trabalhar, viu, gente? Ele não foi embora, não. É verdade. Ele chegou. E foi ele mesmo que deixou a pulga atrás da orelha dos outros. Pois é. Foi. Não, e ainda tem, pra mal dos pecados, ainda tem um cara que tá se candidatando a participar do Big Brother, que é a cara do Hulk. Você tá brincando? Aí ontem à noite eu tava assim, agora eu entendi o que ele falou, viu? Quando ele disse que pra mim, daqui um mês eu vou largar isso tudo e tudo mais. Falei, o Hulk tá no Big Brother. Mas não, viu, gente? Ele tá no Galo mesmo. Apareceu pra treinar. O povo também não perde uma, viu, Gilmar? E a questão do chuveiro, né, Lélio, Breno, Rafael, é o seguinte, se Diego Costa tivesse vindo, né, como circulou aí, a diretoria correu pra desmentir, até pode ser. Mas esses que estão aí, eles adoram o chuveiro da Cidade do Galo. E acho bacana isso, né? De personalizar, né? De colocar a sua cara na história mesmo ali, né? Do que é o vestiário e tudo. Quanto mais se faz isso, para a motivação do jogador, é maior ainda, né? A sua representatividade, aonde você tá, onde você passa a maior parte do tempo, enfim. É sempre muito bacana ver isso. Essas caricaturas, elas estão o quê? Nos perfis do Galo, nas redes sociais, Matheus? Dentro, sim. As fotos? Isso. O Atlético publicou nas redes sociais. Depois eu vou ver. Dentro do escaninho, né? Que a gente chama de escaninho, não é isso? Deixa eu ver aqui. Correto. Rapaz, ó. Ficou bacana isso aqui, hein? Tipo acontece no estádio, né? No estádio eles colocam mais ou menos aquilo, pro torcedor entender. Né, que simboliza mesmo o lugar, o local onde é de cada um. É muito legal, né? Com certeza. Aí, gente. Cara, é uma besteira, né? Pra alguns pode parecer besteira, mas o cara se sente isso aí. Prestigiado, né, velho? Imagina, você chega, tem lá o seu escaninho ali e tal. É a motivação da hora, né? mesmo do cara, os mais novos, os mais antigos, né? Que veio ali. Gente, tudo que é feito pra valorizar o trabalho, né? É importante. Sim. Será que o do Vargas fizeram, Breno Galante? Ou vou esperar pra ver se vão resolver a vida dele aí ou não? Boa pergunta, hein, Rafa? Se fizeram, pode ter certeza que é algo temporário, tá? Que vai ficar lá por pouco tempo. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. O Breno tirando o negócio do Vargas isso, lá, tirando a fotinha de é um cabide. Não, gente, todo
Ô, Dimara, todo mundo sabe, né, Dimara? Até o Vargas sabe, Dimara. Até Ô, ele. Breno, mas vai ser mais fácil, tá vendo? Porque é um cabide, aí você só troca o cabide, ué. olha lá. Não, mas parece que o cabide tá na frente, a imagem tá lá atrás, ó. É plotado. o cabide tá na frente. plotado. É É plotado. Ah, tá. não Então tá no demora um cabide, não. pouquinho. Boa. Ah, o Scarpinha ali. Ah lá. Pra quem não tá acompanhando as imagens na live do youtube.com/o tempo. Ficou muito legal, muito Boa. legal. Ou seja, cada um tem seu lugar agora. É isso, Exatamente. Lélio, muito bem falado, é isso aí. Vem bater chuteira aqui com grama no meu escaninho, não, que senão o bicho vai pegar. Vai sujar o seu lá e depois você dá um jeito de limpar também, que ninguém merece. Ô, Matheus, a gente já vai fechando esse primeiro tempo de Galo contigo direto aí do CT, né, em Vespasiano. Queria saber se você tem mais algum destaque pra gente nesse primeiro tempo do Galo. Diga lá. Situação seguinte, Rafa, os jogadores hoje se reapresentaram à tarde, mas a partir de amanhã treinam em 2 períodos. Primeiro atividades às 9 da manhã, depois às 2 da tarde. Essa primeira semana dedicada a avaliações médicas na fisiologia, na fisioterapia e também a atividades físicas em campo. O Atlético, que conta com praticamente o mesmo elenco do ano passado, os goleiros são, para essa temporada, Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. Laterais, Mariano, Saravia, Arana e Rubens. Zagueiros, Bruno Fux, Rabelo, Lemos, Gemerson e Rômulo. Pro meio campo, Otávio, Edenilson, Zaratio, Igor Gomes, Batalha, Alan Franco, Paulo Vitor, Pedrinho, Alisson, Patrick e Gustavo Scarpa. Pro ataque, Hulk, Pavon, Paulinho. Por enquanto, Vargas, Allan Kardec e Cadu. Quem é que saiu? O Hever, que anunciou a aposentadoria, e o Johan, que não teve o contrato renovado, inclusive hoje foi anunciado pelo Internacional. Vai trabalhar novamente com o técnico Eduardo Cudê. Show de bola, Matheus. A gente vai se falando, saber se esse segundo tempo você fica por aí até, mas não vou fazer isso contigo não. Pode voltar pro Belo Horizonte, vou deixar você até tarde na porta da cidade do Galo, não, garoto. Se o trânsito deixar, eu chego aí a tempo de fazer o destaque final no estúdio. Força na peruca, diziam os antigos ali dos anos 80 ou 90, viu, Matheus? Valeu demais e até daqui a pouco. Breno Galante, pra gente finalizar esse primeiro tempo do Galo, qual o seu destaque final, Breno? Ô, Rafa, destacar a vitória do Atlético ontem na Copinha, mais uma vez com uma boa atuação do Caio Ribas, né? Foi o destaque pra mim ontem, fazendo gol novamente. Agora, só um detalhe que tá me chamando muita atenção nessa Copinha, viu, Rafa? É o pouco tempo que o Izep tá tendo aí. Ontem entrou no segundo tempo com 39 do segundo tempo. Isso realmente me causou uma estranheza, porque a gente sabe de toda a expectativa, não só dos torcedores, mas interna do Atlético, né? O Filipão tá de olho no garoto e ele precisa de minutagem, né? Se você entrar 5 minutos faltando para acabar um jogo, eu acho muito difícil fazer uma grande atuação, né? Ele já passou desapercebido no primeiro jogo, ele é banco, eu não tenho nenhum tipo de ressalva quanto a isso, isso é uma opção do técnico, mas eu acho que num jogo do Sub-20, que você quer, né, demonstrar aí pra todo mundo, os jogadores, você quer revelar jogador, você pode dar um pouquinho mais de minutagem, né? 5 minutos só faltando para acabar o jogo é muito pouco, e ontem novamente o Izep passou de maneira discreta. Espero que no último jogo o Atlético joga por um empate aí para se classificar, que pelo menos ele dê um pouquinho mais de minutagem ao Izep. Grande abraço aí, pessoal, até amanhã. Valeu demais, Breno.